Olá, alunos da disciplina de Lógica de Programação. Aqui é a professora Juliana. Demorou, mas saiu finalmente o vídeo com a correção da lista de exercício de conectivos lógicos. Nesse vídeo eu vou corrigir o exercício 27, que segundo a pesquisa que eu fiz lá, vocês falaram que foi o mais difícil. Então eu vou trazer a correção aqui usando conectivos lógicos e não usando, para a gente fazer uma comparação e até uma observação, se vale a pena sempre e qual a situação que vale a pena realmente usar os conectivos lógicos. O enunciado do exercício é o seguinte: um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos. Então, se o combustível for álcool e for até 20 litros, o desconto é de 3%. Se for álcool acima de 20 litros, então o desconto é de 5%. Se for gasolina até 20 litros, então o desconto é de 4%. E se for gasolina acima de 20 litros, então o desconto vai ser de 6%. E aí o objetivo do exercício era: desenvolva um fluxograma que receba o número de litros vendidos e o tipo de combustível, codificado da seguinte forma. Então, a gente está assumindo que o usuário vai digitar A para álcool e G para gasolina. Calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente, sabendo que o preço do litro da gasolina é R$ 3,70 e o preço do litro do álcool é R$ 2,90. E aí a gente inicia o nosso fluxograma. Então, aqui nós temos o início do nosso fluxograma para resolver esse problema. Então, foram declaradas aí 4 variáveis e elas têm aí a seguinte nomenclatura, né? Coloquei os nomes mais curtinhos. Vocês sabem que, se possível, lá na hora da programação, colocar nomes que representem todo o significado da variável é o ideal, mas aqui, por conta de espaço, eu diminui um pouquinho os nomes, tá? Então, o L representa aí a quantidade de litros, o D a porcentagem de desconto, o C o tipo de combustível e o R o resultado. E aí eu começo o fluxograma declarando as variáveis, depois solicitando que o usuário digite essa quantidade de litros que ele vai abastecer, e depois vai digitar o tipo de combustível seguindo aquele padrãozinho que foi estabelecido lá no início do enunciado. E nessa primeira solução, eu vou fazer sem usar conectivos lógicos. E vocês vão ver que, nesse caso, o exercício ficava bem simples sem usar conectivos lógicos. E depois, na sequência, eu faço uma versão usando para a gente ter esse comparativo. Então, aqui nessa parte, vai começar a parte do nosso fluxograma, onde efetivamente a gente vai fazer as verificações necessárias para conseguir obter o resultado esperado. A primeira verificação que a gente está fazendo é se a variável C, que recebeu lá o tipo de combustível escolhido pela pessoa, se ela está com conteúdo A e, portanto, é álcool nesse caso. Ou seja, se veio para cá, tudo que está aqui significa que eu tenho certeza que o usuário escolheu o tipo de combustível álcool. Se veio para esse outro lado aqui, eu tenho certeza que o tipo de combustível foi gasolina. Então, eu já tenho essas certezas aí logo de cara com essa pergunta. E aí eu faço a seguinte conta: se eu tenho certeza que é álcool, eu tenho certeza que o valor do litro é R$ 2,90 e, portanto, eu já faço essa conta. Segunda situação que eu tenho, eu preciso saber qual o desconto que vai ser aplicado. Então, eu pergunto aqui: a quantidade de litros, ela foi maior do que 20? Se ela foi maior do que 20, nesse momento eu vou armazenar aqui numa variável apenas que o desconto vai ser de 5%. Eu já coloquei aqui o 5 dividido por 100, que é igual a 0,05, que é esse valor aqui. Se foi falso e, portanto, a quantidade de litros é menor ou igual a 20, então o meu desconto vai ser de 3%, que é 0,03. Veio aqui para o lado falso. Beleza? Então, temos aqui os valores, né? Quando for álcool. Eu não fiz a minha conta final, eu não tenho ainda calculado o meu valor final. Isso vai ser feito só na sequência. Se veio para o lado falso e, portanto, é gasolina, eu tenho certeza nesse momento que o meu valor dos litros vai ser 3,70 e eu já vou armazenar aqui na minha variável R. Agora eu preciso descobrir quanto que vai ser o desconto. Então, se L for maior do que 20, significa que o meu desconto aqui é de 6%. 0,06.
Se a minha quantidade de litros, o que está armazenado na variável L, for menor ou igual a 20, significa, então, que o desconto vai ser de 4% e, portanto, 0,04 veio aqui para o lado falso. Sabendo essas informações, eu posso fazer o meu cálculo lá no final. Então, eu tenho aqui, e eu acho que essa é a primeira vez que eu vou usar uma variável duas vezes assim, né, na conta. Então, espero que fique claro para vocês. Um detalhe, eu não inicializei a variável R no início do fluxograma. Isso porque, quando eu faço a conta aqui, a primeira vez com R, eu estou atribuindo um valor. Então, eu estou somando duas variáveis e estou atribuindo para ela. A mesma coisa desse lado. Então, eu tenho certeza que R vai estar com o valor correto quando ele chega ali embaixo e eu vou fazer a conta usando ela mesma. Então, eu tenho aqui a minha continha. Lembra que ele sempre executa esse lado para depois atribuir o resultado para cá. E aí, ele faz o seguinte. Variável R, você vai ser uma subtração de você mesma multiplicada por D. Então, se R está armazenando 100 e o meu desconto lá é de 5%. Eu vou fazer essa multiplicação, ele vai obter o resultado e vai subtrair do valor 100. Feita essa conta, ele atribui para a própria variável R. E aí, lá no final, eu exibo esse resultado. Fazendo isso aqui, eu evitei ficar fazendo contas aqui também de modo repetitivo, né? D vai ser R vezes D, e depois eu faço aqui a subtração. Então, eu evitei isso fazendo essa conta somente no final. E se tiver alguma alteração nessa conta, eu também só mexo em um ponto. Então, nesse caso aqui, a gente fez sem usar os conectivos lógicos, e vocês viram que ainda assim é uma solução simples para resolver esse exercício. Aqui nesse caso, agora, a gente vai fazer o mesmo exercício, só que usando conectivos lógicos. Então, a gente começa lá, bem parecido, né? A única coisa é que eu tirei a variável D, aqui eu já vou fazer as contas direto dentro da nossa resolução. Então, a gente tem ainda as variáveis L, que é a quantidade de litros, a variável C, que recebe aí o tipo de combustível numa variável char, e a variável R, que vai armazenar o nosso resultado. Então, a gente ainda tem a declaração das variáveis, a solicitação para digitar a quantidade de litros, né, para o usuário, recebendo isso na variável L, depois solicitando para ele digitar o tipo de combustível, supondo aí que vai receber com certeza A para álcool e G para gasolina, e recebendo isso na variável C. Nesse outro caso, a gente vai fazer a solução usando os conectivos lógicos. Então, eu começo aqui perguntando se o C, a variável que armazenou lá o tipo de combustível, se ela é o A, que é o álcool, e os litros foi maior do que 20. A quantidade de litros foi maior do que 20. Sabendo disso, tendo certeza disso, né, eu sei de uma situação exata. Então, eu sei que R vai ser igual a L vezes 2,90 e que eu vou fazer aquela continha para conseguir obter já o resultado com a quantidade de desconto. Até poderia deixar para o final, mas nesse caso, como eu já tinha certeza aqui, eu preferi já fazer direto. Se foi falso, eu não tenho certeza se é álcool, eu não tenho certeza se os litros são maior do que 20, porque para vir para esse lado, as duas condições tiveram que ser verdadeiras. Então, não sei qual delas que foi falsa. Então, nesse caso, eu vou aqui e vou fazer uma outra pergunta. Perguntar novamente se é álcool e se agora os litros eles foram menor ou igual a 20. E aí, eu exibo aqui, eu faço a continha aqui nesse caso. Não foi álcool, certo? Significa que chegou nesse ponto, não foi álcool. Eu já perguntei se ele é maior do que 20, se ele é menor do que 20. Então, é gasolina. Se for maior do que 20, eu vou fazer o cálculo com desconto de 6%.
Se foi menor do que 20, eu vou fazer o cálculo com um desconto de 4%. 3 não, 4%. Repara que, nesse caso, a gente não teve tanta vantagem em usar conectivo lógico. A nossa principal vantagem em usar conectivo lógico é principalmente diminuir a quantidade de estruturas de decisão. Eu consegui compactar, deixar um pouquinho menor o nosso exercício. Nesse caso, não teve tantos benefícios assim, mas sim, nós conseguimos criar uma solução que usa conectivos lógicos. Nesse caso aqui, o conectivo que a gente usou foi o E. Então, as duas condições precisam ser verdades para ele entrar dentro da parte verdadeira, senão ele vai para a parte falsa. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esse exercício, que agora vocês achem fácil a partir daí. E se ainda assim tiverem dúvidas, me enviem mensagens que a gente vai resolver, tá bom? Até mais!